Olá, irmãos, bem-vindos a mais uma aula de discipulado. Hoje nós vamos falar sobre o batismo cristão. O que é o batismo? Então é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Para falar sobre isso, eu convido você a abrir a escritura lá no livro de Colossenses capítulo 2, versículos de 8 a 15, Colossenses 2, de 8 a 15. Que diz assim: tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens e conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então, até aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor que esteja iluminando a nossa mente para que nós possamos compreender a sua palavra. Oremos. Senhor Deus, nesse momento estamos diante do Senhor e te pedimos que o Senhor nos traga compreensão da Sagrada Escritura. Em nome de Jesus, amém. Então, hoje nós vamos falar sobre o batismo cristão. Nós vamos dividir esse vídeo aqui em várias partes, essa aula em várias partes. E nós vamos falar então a respeito do batismo. O que é o batismo? O batismo é um dos sacramentos da nova aliança. E o que é sacramento? O sacramento é um sinal que foi instituído pelo próprio Deus. É um rito instituído pelo próprio Deus. E na nova aliança só existem dois sacramentos. Na nova aliança só existe o sacramento do batismo e o sacramento da ceia do Senhor. Esses são os dois sacramentos que existem na nova aliança. Aqui diz o seguinte: os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituídos por Deus para representar Cristo e os seus benefícios e confirmar os nossos interesses nele, bem como para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à igreja e o restante do mundo e solenemente comprometê-los no serviço de Deus em Cristo, segundo a sua palavra. Então o sacramento, ele é um sinal visível e sensível, A gente pode acessar por meio dos sentidos, que representa algo espiritual. Então o batismo, ele representa o lavar regenerador do Espírito Santo. Quando nós somos convertidos, o Espírito Santo nos purifica, o Espírito Santo nos lava. E quando nos batizamos, então é isso que nós estamos representando. A ceia do Senhor significa que nós fazemos parte do corpo de Cristo, que todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então o pão significa o corpo de Cristo, o vinho significa o sangue de Cristo que foi derramado lá na cruz em nosso lugar. Então são rituais, sinais sensíveis que representam coisas insensíveis, invisíveis. Então isso é o que é o sacramento, e uma outra característica é que o sacramento ele tem que ser instituído pelo próprio Deus. E quando nós lemos a Escritura do Novo Testamento, nós vemos dois únicos sacramentos que foram instituídos pelo próprio Cristo, e esses sacramentos foram o batismo e a ceia do Senhor. Então, quando a gente abre lá a Bíblia, lá em Mateus capítulo 26, versículos de 26 a 30,
a gente vê o Senhor Jesus Cristo instituindo a ceia. Quando a gente abre a Bíblia, Mateus 28, 18 a 20 e Marcos 16, 15 a 16, a gente vê ali o Senhor Jesus Cristo instituindo o batismo. Então, são esses os dois sacramentos da nova aliança. E no contexto evangélico brasileiro, há algo em relação ao sacramento do batismo, que é o que nós vamos falar aqui, que é mal visto, né? Especialmente aquilo que os presbiterianos praticam, que é o batismo de criança e o batismo por aspersão, né? Então, os presbiterianos, para quem não sabe, os presbiterianos batizam crianças e os presbiterianos batizam por aspersão, que é jogando água na cabeça em vez de por imersão, que é mergulhando. E isso é algo que não é muito bem visto aqui no Brasil, no contexto evangélico. As pessoas acham estranho, os crentes das outras igrejas acham isso estranho. Mas por quê? Há duas razões. A primeira razão, ela é uma razão histórica. O Brasil, ganhou popularidade aqui no Brasil, os batistas, os pentecostais e os neopentecostais. Os batistas, eles têm esse nome de batista porque exatamente eles não concordam com o batismo infantil. E aí por isso eles ganharam esse nome de batistas e nisso eles se diferenciavam aí dos outros ramos do protestantismo e também da Igreja Católica. Quando você vai olhar, você vai perceber que o pentecostalismo, ele vai nascer principalmente no meio batista. É influenciado principalmente por uma tradição batista. Então, os pentecostais, eles também não vão batizar crianças. Como foi que surgiu a Assembleia de Deus, por exemplo? Ela surge lá em Belém, ela surge a partir da Igreja Batista, de uma divisão que houve na Igreja Batista. E o neopentecostalismo, ele surge do pentecostalismo, ou seja, ele é o novo pentecostalismo, né? A palavra neo significa novo. Então ele também vai trazer essa tradição de não batizar crianças. E foi os batistas, os pentecostais e os neopentecostais que mais se popularizaram aqui no Brasil. Embora o presbiterianismo tenha chegado há muito tempo, ele não se popularizou. Mas batistas, pentecostais e neopentecostais são os que mais se popularizaram. Mas quando você vai olhar os protestantes raízes mesmo, que são aqueles que de fato fizeram parte ali da reforma protestante ou da primeira onda ali da reforma protestante, todos eles batizam criança, né? Os luteranos batizam criança, os metodistas batizam criança, os anglicanos batizam criança. Então você vai olhar ali, presbiterianos batizam criança. As igrejas protestantes mais antigas, elas batizam criança. A exceção dos batistas, que vão ganhar esse nome exatamente por causa dessa ênfase em não batizar criança e ser contra aí aquilo que nós chamamos de pedobatismo, que é o batismo de criança, defender aquilo que é chamado de credo batista. Então há esse motivo histórico, né? As igrejas mais antigas, tradicionais, elas batizam crianças, como é o caso dos presbiterianos, dos anglicanos, dos luteranos e até mesmo os metodistas. Então, esse é o motivo histórico. E há também um motivo teológico, né? Muitas vezes as pessoas elas têm uma teologia que não compreende muito bem qual é a relação do Antigo com o Novo Testamento. Nós só compreendemos a doutrina do batismo quando nós compreendemos ela a partir da doutrina do pacto. Então, se você quer entender o batismo, você quer entender por que os presbiterianos batizam crianças, então você tem que entender a doutrina do pacto. Se você não entender a doutrina do pacto, então você nunca vai entender isso. Então você quer entender o que é a doutrina do pacto? Tem um vídeo, né? O Pacto da Graça, é o nome
do vídeo, da aula, né, que vocês estão fazendo discipulado, vocês já assistiram este vídeo. Então volte lá para você entender, né? E somente quando você entender a doutrina do pacto é que você vai entender realmente a doutrina do batismo. E um outro motivo, outro motivo que também faz parte do motivo histórico, pelo qual as pessoas acham estranho, é porque os católicos, eles também batizam crianças, só que os católicos, eles batizam aí, tendo ideias diferentes das nossas, né? Os católicos, eles creem que o batismo, ele faz parte da salvação, né? De alguma forma vai contribuir com a salvação das pessoas, enquanto que nós não acreditamos nisso. Nós não cremos que uma pessoa, porque ela é batizada, ela é salva, e se uma pessoa não for batizada, então isso significa que ela não é salva. Nós não cremos assim. Então nós vamos aprender a razão da prática do batismo, vamos entender o que significa o batismo, e entendendo o que significa o batismo, entender também aí por que não é pecado, pelo contrário, por que nós devemos batizar os nossos filhos, por que nós devemos batizar as nossas crianças. Então, existe uma compreensão errada, a primeira coisa que nós precisamos entender. Existe uma compreensão inadequada da continuidade da revelação na história da redenção. As pessoas, elas não entendem direito como se relaciona o Antigo e o Novo Testamento, o que continua, o que não continua, e as pessoas às vezes olham para a religião do Antigo Testamento como se fosse uma religião diferente da religião do Novo Testamento, como se o Antigo Testamento nos pregasse uma religião e o Novo Testamento nos pregasse uma outra religião. Daniel Hyde diz o seguinte: existe uma unidade fundamental na aliança da graça, à medida que ela se desdobra progressivamente por toda a Escritura, de Gênesis 3,15 até o seu clímax, com a vida de Cristo na plenitude do tempo. Então, o que existe? Existe uma unidade na aliança, uma unidade essencial. Todas as alianças que você vai ver lá no vídeo, o Pacto da Graça, são essencialmente uma, né? Ela essencialmente é uma. Então não são, nós dividimos elas em vários pactos simplesmente por uma questão didática, mas é essencialmente uma. E é isso que nós devemos entender. Existe uma unidade fundamental na aliança da graça, né? No Antigo Testamento já era o pacto da graça, né? O pacto das obras. Ele foi somente com Adão, somente Adão poderia ser salvo pelas suas obras. Depois que Adão pecou, ninguém mais pode ser salvo pelas obras, as pessoas elas só podem ser salvas pela graça. Então no Antigo Testamento era graça, no Novo Testamento é graça. Desde Gênesis 3,15 vigora o pacto da graça, ali aonde é prometido o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, onde Cristo é prometido pela primeira vez. Então é um só pacto. A gente tem que entender isso, que se divide em várias dispensações ali no Antigo Testamento até chegar à nova aliança. Assista lá, é muito importante você assistir. A igreja, diz aí o Sinclair, a igreja ela é organicamente uma em toda a história da revelação redentiva. Então só existe uma igreja. Ela essencialmente é só uma igreja. A igreja invisível, e aí você tem que lembrar aí da nossa última aula, a igreja de Deus, né? O que é a igreja visível, o que é a igreja invisível. Então volta lá também na última aula para você entender. A igreja invisível é só uma. Ela consiste de todos os que são abraçados pela aliança de Deus, por todos os eleitos de todos os tempos, de todos os lugares. A graça de Deus é uma fundação da salvação, é uma administrada
diferentemente, nas épocas de promessas e cumprimentos, o instrumento da justificação é um, ou seja, fé salvadora ao único Israel de Deus. Então, qual meio homem é salvo? Sempre foi um. Desde a queda, foi só um. E qual é esse meio? A fé em Jesus Cristo. No Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela fé em Jesus Cristo. No Novo Testamento as pessoas são salvas pela fé em Jesus Cristo. Então, há um único meio de salvação e esse meio é a fé. Então a igreja ela é uma em todo o tempo. O Antigo Testamento não ensina duas religiões diferentes, a Bíblia não ensina duas religiões diferentes. Uma religião no Antigo Testamento e uma religião no Novo Testamento. É tudo uma religião, é o cristianismo. O cristianismo é a religião, biblicamente falando, o cristianismo é a religião mais antiga do mundo. Nasce em Gênesis 3,15. O cristianismo vai nascer lá. Gênesis 3,15, Cristo é prometido, daí em diante as pessoas são salvas somente por meio de Cristo. No Antigo Testamento as pessoas colocavam fé no Cristo que haveria de vir, no Novo Testamento elas colocam fé no Cristo que veio e voltará. É exatamente isso. A igreja cristã não é uma nova árvore, mas ela é um galho enxertado na mesma árvore. Vou ler lá Romanos 11, 13 a 14, você vai ver, é uma única árvore. Quando os gentios são aí aceitos na comunidade da aliança, no meio do povo de Deus, é um galho enxertado numa mesma árvore, mas a igreja, ela é uma única igreja. O que representa o batismo, né? Diante disso, falamos o que é a igreja, aprendemos na aula passada um pouquinho do que é a igreja. O que é o batismo? O batismo vai representar um rito de iniciação na igreja visível. A forma mais simples é de se definir o que é o batismo. Batismo é um rito de iniciação da igreja visível. Quando você se batiza, isso significa que agora você faz parte da igreja, você está entrando na igreja. Isso é o batismo. Mas nós vamos ver isso com mais detalhes mais à frente, nessa nossa aula. Não sei se vai dar para ver hoje nesse nosso vídeo, mas nós vamos ver isso com certeza. Mas antes de entender mais profundamente o que é o batismo, vamos entender primeiro o que não é o batismo, né? O que o batismo não é. As pessoas pensam que é, mas não é. Primeiro, o batismo não é um atestado de salvação. Não é porque você foi batizado que significa pronto, você está salvo. É mais ou menos assim que a Igreja Católica vai entender. Ou você batiza seu filho, ou se ele morrer quando é criança, então é muito provável que ele vá para o inferno. Ele tem que ser batizado, né? Então, o batismo ele é um atestado de salvação. Não é assim que nós entendemos. O batismo ele não é um atestado de salvação. Mas o batismo ele não se trata de um rito. Você tem que entender isso. O batismo ele não se trata de um rito de admissão pública na igreja invisível, mas na igreja visível. Então, o batismo ele é um rito de iniciação na igreja visível. Ele não é um rito de iniciação na igreja invisível. Ou seja, não é porque você se batizou que agora você faz parte dos eleitos de Deus, não. O fato de você ser batizado não significa que você é salvo. Romanos capítulo 9, versículos 6 a 8, Paulo diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então lembremos, Israel era a igreja do Antigo Testamento. Nem todas aquelas pessoas que eram circuncidadas. Então, o que era o equivalente ao batismo na antiga aliança? A circuncisão. Quando você se circuncidava, aquilo era um ritual simbólico que significava a admissão daquela pessoa à nação de Israel. Aquela pessoa é uma judia. Qual é o sinal
a circuncisão, né? Como era uma sociedade aí pactual, e o homem se batizava como representante de sua família, né? Então, somente o homem era batizado, mas ele era batizado como cabeça de sua família. Então, significava que aquela família ali, ela fazia parte da nação de Israel. A circuncisão, então, ali, ele era esse sinal de admissão àquela sociedade, a nação de Israel. Então, era o rito de iniciação na igreja visível. E Paulo está dizendo que nem todos os que tinham passado por essa cerimônia, aquelas pessoas que eram israelitas, eram verdadeiras israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente o da carne, mas devem ser considerados como descendentes os filhos da promessa. Então, não era porque você era um descendente biológico de Abraão, não era porque você tinha recebido a circuncisão. Paulo vai chamar a circuncisão exatamente de a circuncisão na carne, né? Então, não é porque você era um descendente de Abraão biológico, não é porque você havia recebido a circuncisão que você era um israelita verdadeiro. Mas o israelita verdadeiro é aquele que aguardava com esperança a vinda do Messias. Aquele que praticava aqueles ritos, porque Deus já havia ordenado, com fé de que eles tinham significado, com fé que Deus os iria salvar. Então esses é que eram salvos, aqueles que tinham uma fé verdadeira, aqueles que tinham uma fé genuína, desde o Antigo Testamento. Os profetas já vão dizer, obediência quero e não sacrifício, né? O que é a obediência? Fruto da fé. Então aqueles que tinham um coração sincero, um coração verdadeiro, aqueles que tinham fé no Senhor. Esse era o meio de salvação, né? Então o batismo, aquele rito, a circuncisão, não significava que era salvo, assim também o batismo na nova aliança não significa que a pessoa é salva. Existem vários exemplos de membros professos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que nunca experimentaram o lavar regenerador do Espírito Santo. No Antigo Testamento você vai olhar lá, você vai ver Saul foi circuncidado, mas não era salvo de verdade. Você vai ver a lista dos reis lá, tinham reis que não eram salvos, embora circuncidados. Então os israelitas maus, eles já haviam sido circuncidados, mas Paulo vai utilizar a linguagem, eles não eram circuncidados em seus corações. E no Novo Testamento também, haviam pessoas que haviam sido batizadas, mas que não eram salvas. Demas, lá em 2 Timóteo 4,10. Jeremias 9,26 vai falar de pessoas incircuncisas de coração. Nós vemos algo assim também em Atos 7,51. Essas pessoas, elas trazem o sinal da aliança, mas não a realidade da aliança. O que aquela aliança significa? Elas não trazem isso, elas trazem só a aliança, algo externo, o sinal da aliança somente. E João vai explicar, 1 de João 2,19, né? João vai dizer, aqueles que nos deixaram é porque não eram dos nossos. Ou seja, aqueles que saíram da igreja, que apostataram, saíram da igreja visível, é porque não faziam parte da igreja invisível. É isso que João vai estar dizendo em última instância. Então a história mostra isso. O batismo não atesta necessariamente a salvação daqueles que o recebem. Quando você vai olhar a história da igreja no decorrer do tempo, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, você vai perceber que existiram pessoas que foram circuncidadas, batizadas, e essas pessoas, elas não eram salvas. Então o batismo, ele não é um atestado de salvação. O batismo também, ele não é um instrumento de salvação. O batismo não é um instrumento de salvação. O único meio de salvação, segundo a Bíblia, é a graça de Deus mediante o arrependimento e a fé, operados ordinariamente por meio da palavra de Deus, lida e regenerada. Então, por que o homem é salvo? Pela graça de Deus.
Por qual meio? Mediante a fé. E a fé é gerada como no coração do pecador? Por meio da pregação da palavra. A palavra é pregada. O Espírito Santo, então, sobrenaturalmente usa a palavra para regenerar, para transformar o coração dos pecadores, e assim os pecadores são salvos quando eles creem e depositam fé em Jesus Cristo. Essa é a forma das pessoas serem salvas. Essa doutrina da regeneração batismal, ela parece ter sido sustentada por vários pais da igreja e é ensinada pela Igreja Católica, mas ela não é bíblica. Para a Igreja de Roma, o batismo confere o mérito de Cristo e o poder do Espírito Santo, purificando da corrupção interna, garantindo remissão da culpa do pecado e a infusão da graça santificadora, unindo o batizado com Cristo, abrindo-lhe as portas dos céus. Na teologia católico-romana, a eficácia do batismo não depende nem dos méritos do oficiante, ou seja, do padre que batiza, nem dos méritos do batizado, ou seja, da pessoa que está sendo batizada, mas da própria ação sacramental, daquele próprio rito que é o batismo. Mas não é assim para nós reformados. Para nós reformados, o batismo não é eficaz em si mesmo. Não é um rito mágico que você faz e aí então você está salvo. Não é isso. Veja o que diz a nossa confissão de fé, o capítulo 28, no parágrafo 5. Posto que seja grande pecado desprezar ou negligenciar esta ordenança, contudo a graça e a salvação não se acham tão inseparavelmente ligadas com ela, que sem ela ninguém possa ser regenerado, e salvo os que sejam indubitavelmente regenerados, todos os que são batizados. Então, não é porque você é batizado que você é salvo. Pierre Marcel diz o seguinte: a palavra ouvida e crida, antes e depois do batismo, contém todos os dons, os quais são plenamente alcançados mediante a fé. Não existe um só dom que não possa ser comunicado pela palavra, e sim pelo sacramento. Então, a salvação ela vem pela fé, e a fé ela vem pelo ouvir. Isso é o que acontece ordinariamente. A Igreja Católica considera que o batismo é essencial para a salvação. Nós protestantes não pensamos assim. O batismo é obrigatório. Uma pessoa que foi salva, que foi regenerada pelo Espírito Santo, ela vai gerar frutos de arrependimento. O que é o fruto? O fruto são as boas obras. Lembra o que Tiago diz? A fé sem obra é morta. O que são as obras, as boas obras? Quando a gente fala de boas obras, a gente não está falando de dar dinheiro para o pobre somente. Mas boas obras é você ter obras que agradam a Deus. Você fazer aquilo que agrada a Deus. Você viver de uma forma que agrada a Deus. Você viver em obediência a Deus. Você viver uma vida, por exemplo, de obediência aos 10 mandamentos. Isso são boas obras. Estou dizendo que não é para dar ao pobre, não. Mas dar ao pobre é parte disso. Você vai ajudar o pobre porque é o que Cristo lhe ensina. Porque você vive em obediência a Cristo. Então, aquele que tem uma fé verdadeira, ele vai querer obedecer a Cristo. O que foi que Cristo instituiu? O batismo. Cristo mandou os discípulos batizarem e ordenou que as pessoas fossem batizadas. Então, se você é um crente de verdade, você vai querer se batizar. Se você não quer se batizar, você tem que olhar se você foi realmente convertido, se você foi realmente transformado pelo Espírito Santo. Mas existem aqueles crentes que eles vão se converter em situações que, embora eles vão ter esse anseio de se batizar, não vai dar para eles se batizar. Por exemplo, o ladrão da cruz. O ladrão da cruz foi convertido, o Espírito Santo transformou ele, mas ele não foi batizado, não deu tempo dele ser batizado, a circunstância dele não permitiu que ele fosse batizado. É por isso que nós dizemos, o batismo ele não é essencial para a salvação, embora ele seja obrigatório. Obrigatório não para a salvação, mas para o crente que tem a oportunidade de se batizar, que quer fazer parte de uma igreja. Então é obrigatório.
A não obediência causa empobrecimento espiritual. Se você não obedece essa ordem de se batizar, você é pobre espiritualmente. Você não tem ali essa maravilha que é o batismo, que é fazer parte, o rito de iniciação na igreja visível. Isso é algo que o crente deve ansiar, por obediência ao Senhor. A salvação, então, ela não é condicionada a formas externas. Nós vemos isso lá em João capítulo 4, versículo 21 e 24. Nós podemos ver exemplo disso, como eu já citei, no ladrão arrependido na cruz. O batismo, ele então não é atestado de salvação, ele não é meio de salvação, ele não é essencial à salvação. Mas o que é o batismo? O que é o batismo? Nós vimos o que o batismo não é, mas o que é o batismo? Primeiro, o batismo é a continuação da circuncisão. Nós já vimos respingos disso, né? E agora falando mais claramente, o batismo, ele é a continuação da circuncisão. Os dois sacramentos do Antigo Testamento, a Páscoa e a circuncisão, não foram abolidos, e sim substituídos. Então a Páscoa continua, a circuncisão continua, não foram abolidos. Você pode até prestar atenção que quando Deus institui tanto a Páscoa quanto a circuncisão, Ele diz que é estatuto perpétuo, que aquilo vai durar para sempre, mas não na mesma forma. Então a circuncisão continua, a Páscoa continua, mas não na mesma forma. A Páscoa torna-se a ceia do Senhor. O batismo e a circuncisão torna-se, os dois, a circuncisão torna-se o batismo. Então, a Páscoa, sendo a ceia do Senhor, como é que você vai ver isso? Lá Mateus 26, de 26 a 30, né? Ali Jesus está celebrando a Páscoa com os seus discípulos, e logo após terminar aquela Páscoa da antiga aliança, então ele institui a Páscoa da nova aliança. Mateus 26, do 26 a 30, né? Esse texto que a gente lê todos os domingos, quando a gente faz a ceia do Senhor, todos os domingos nos quais há ceia, que diz assim: enquanto comiam, Jesus pegou o pão, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele. Por quê? Porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança. Qual era o sangue da aliança antes? O sangue do Cordeiro, que era derramado na Páscoa. O sangue da aliança derramado em favor de muito, para a remissão de pecados, né? Como é que os primogênitos de Israel foram salvos? Por causa daquele sangue passado nos umbrais da porta. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei este fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Então a Páscoa continua, e como ela continua na ceia do Senhor. E a circuncisão é o batismo. Onde nós vemos isso? Colossenses capítulo 2, versículos de 11 a 12, abre aí na sua Bíblia. É bom você assistir esse vídeo com a Bíblia, né? Para você olhar. Então abra aí na sua Bíblia Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, nós vamos ler do 11 ao 12. Colossenses 2, do 11 ao 12. O que diz? Nele também vocês foram circuncidados. Nele quem? Em Cristo. Vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, a circuncisão ali de realmente tirar o prepúcio, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. O que é a circuncisão de Cristo? Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo,
no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé e no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Então, o que é a circuncisão de Cristo? O batismo. O batismo ele representa isso. Ele representa morte para o velho homem, morte para a velha vida. E ele representa o que? Nova vida, uma vida pura, limpa pelo Espírito Santo, lavada, regenerada pelo Espírito Santo. É exatamente isso que significa o batismo, e Paulo diz, isso é a circuncisão de Cristo, é a circuncisão cristã, né? Uma tradução bem possível, a circuncisão cristã. Então, nós vemos que Colossenses 2, de 11 a 12, vai relacionar claramente a circuncisão com o batismo. Ensina que a circuncisão de Cristo, isto é, a circuncisão do coração, representada pela circuncisão da carne, é cumprida pelo batismo, ou seja, pelo que isso significa. Então, a circuncisão do coração, ela era representada pela circuncisão do prepúcio no Antigo Testamento. Mas agora, isso é representado pelo batismo. O que ela significa é representado pelo batismo. Paulo vai dizer isso. A circuncisão do coração agora, ela é representada pelo batismo. Nessa importante passagem bíblica, é enfatizada a continuidade da aliança, assim como a natureza da mudança do sinal que acompanha o batismo cristão é chamada explicitamente de circuncisão de Cristo, isto é, circuncisão cristã. A Paulo Anglada ele vai dizer que isso é uma boa tradução, se fosse circuncisão cristã. Ele diz assim, trata-se de um uso comum do gentivo descritivo, está falando aqui do grego, com função adjetiva, como nos seguintes exemplos: to somates hamartias, o corpo do pecado, isto é, pecaminoso. Ento somates sacros, no corpo da carne, isto é, carnal. To baptisma e ono, o batismo de João, isto é, joanino. Então, batismo joanino. Então, a forma como está escrito lá, a circuncisão de Cristo significa circuncisão cristã. O que é a circuncisão cristã? O batismo. Fomos circuncidados no batismo cristão. A preocupação de Paulo em Colossenses 2, do 11 a 15 é ressaltar a importância da obra de Cristo, a qual simultaneamente cumpre o significado da circuncisão e fundamenta o significado do batismo. Nesse sentido, os dois sinais, cada um dentro da sua própria aliança, aponta para uma mesma realidade, que é a circuncisão do coração. Então, o batismo, ele representa isso, o nosso novo nascimento. Somos novas criaturas, agora fazemos parte do povo de Deus. É isso que significa o batismo. É tudo mesmo, a promessa, o apresentado, a causa, o amor de Deus. Ele só difere com relação à natureza do sinal externo, né? A essência é a mesma, o sinal externo é diferente. Depois de Jesus Cristo, um sacramento não podia mais ser um sacrifício de sangrento. Então, na circuncisão há derramamento de sangue. A circuncisão ela tem a ver também com geração, com o descendente, a esperança no descendente que viria, por isso que é algo que é feito no órgão reprodutor masculino, né? Mas isso se cumpriu em Cristo. Cristo veio, né? A promessa daquele que nasceria, ele já nasceu. Então não precisa mais ser da forma que era, e não precisa mais de sangue, né? Então agora representa o quê? O lavar regenerador do Espírito Santo, porque agora o quê? Agora com a igreja cristã, há a pregação do Evangelho, há pessoas que não são crentes que se arrependem e são transformadas, regeneradas.
pelo Espírito Santo. Então essa regeneração fica mais clara. Não que não era assim no Antigo Testamento. No Antigo Testamento também as pessoas elas eram regeneradas. Só que agora isso é mais evidente, porque nem todos vão nascer em uma sociedade cristã, né? Às vezes as pessoas, o evangelho iria se espalhar por locais ali pagãos, e aquelas pessoas iriam ali então se arrepender, ter uma nova vida. A circuncisão não era algo que indicava apenas a nacionalidade de um povo, mas indicava que aquele povo era o povo de Deus, seria o seu Deus e eles serão o meu povo. Então quando você lê Jeremias 31, 33, Gênesis 17, 17, Êxodo 19, 5 a 6, Deuteronômio 7, 6, você vai ver a circuncisão, ela não é um sinal nacionalista, ela é um sinal religioso. Ela significava que aquele povo ali, ele fazia parte do povo de Deus, da nação separada por Deus, mas o objetivo era religioso, era o povo de Deus, né? Então é um sinal primeiramente religioso. E agora esse sinal é o batismo. O batismo, assim como a circuncisão, é um sinal visível do selo da aliança que Deus fez com Abraão, o pai de todos os crentes. Esse é o papel da circuncisão, né? Quando você vê Gênesis 17, do 1 ao 13, você vai ver que a circuncisão é o sinal do selo da aliança que Deus fez com Abraão. E o sinal do selo da aliança feito conosco por meio de Cristo é o quê? É o batismo. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua, é o que diz Deus ali, né, nesse contexto. A aliança é um sinal do pacto de Deus com Abraão, de que ele e os seus descendentes constituiriam a igreja visível de Deus na terra. Então, o que era a circuncisão? A circuncisão era o rito de iniciação na igreja visível na nação de Israel. Como todos os sinais da aliança, a circuncisão significava a atividade e a graça divina, as quais os recipientes eram chamados a responder com fé. Ela não significava a própria fé. Então, a circuncisão era um sinal que apontava aí para a graça divina. E quando a pessoa recebia a circuncisão, os pais da criança, quando circuncidavam as crianças, porque eram circuncidados tanto adultos, que passavam ali a fazer parte da nação de Israel, homens adultos, né? Como foi circuncidada aí toda a casa de Abraão, quando o Senhor instituía lá a circuncisão. Então Abraão tem que circuncidar todos os homens adultos, inclusive. Ou quando nascia. E tudo isso deveria ser respondido com fé. No caso dos adultos, eles deveriam ter fé. No caso das crianças, os pais, eles estavam ali demonstrando a sua fé no Senhor e dizendo: Yahvé é o nosso Deus, o Deus da nossa casa, o Deus da nossa família. Era exatamente isso. Então o pacto da graça é o fundamento do batismo. Pacto da graça no Antigo Testamento, pacto da graça no Novo Testamento. O pacto da graça é o fundamento do batismo. O batismo é um símbolo externo da admissão na igreja visível. Quando você se batiza, você está dizendo: eu faço parte desta igreja. Você está sendo admitido à igreja, distinguindo o povo de Deus das demais pessoas. E com relação às crianças, isso aí nós vamos ver na nossa próxima aula, né? Já estamos aqui com 43 minutos de aula. Nós vamos continuar a nossa próxima aula, começando a seguinte pergunta: as crianças, elas devem ser batizadas? E aí a resposta a essa pergunta depende da resposta a uma questão mais ampla. Qual é a condição das crianças no pacto da graça ou da redenção? Elas fazem parte da família, da aliança? As crianças fazem parte da igreja? A circuncisão é um rito de admissão da igreja no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o rito de admissão na igreja é o batismo. A pergunta é: as crianças fazem parte da igreja? Se elas fazem, elas precisam passar pelo rito de iniciação. Se elas não fazem,
então elas não devem passar pelo rito de iniciação. Então responde: as crianças fazem ou não fazem parte da igreja? Fique meditando aí nessa pergunta e na próxima aula, então, nós vamos dar continuidade a esse nosso estudo e vamos ver que crianças foram circuncidadas no Antigo Testamento, que crianças foram batizadas no Novo Testamento. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse momento que nós pudemos aprender um pouquinho da Tua Palavra. Nós te pedimos que o Senhor esteja iluminando a nossa mente para compreendê-la e para viver de acordo contigo, e que nós possamos entender esse assunto para melhor te servir. Em nome de Jesus, amém. Que Deus lhe abençoe.